Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Ligados na Palavra. E hoje nós vamos outra vez estudar a Bíblia. E esse é um dos temas que eu classifico como um dos top 3 mais polêmicos que a gente estudou até aqui na nossa série, viu? Fique por aí, fique ligado na Palavra. Hoje então a gente vai falar sobre a dança. E aí, é pecado dançar? Para discutir esse assunto, nós vamos conversar hoje com a professora Rita Abreu, instrutora bíblica aqui da Igreja Central de Curitiba. Muito bem-vinda, professora. Obrigada, é um prazer estar aqui e muito bom ter você aqui conosco também. E a gente vai falar também com o pastor Rodrigo Rodrigues, que hoje está no Espaço Novo Tempo, também aqui em Curitiba. Isso, é um prazer estar aqui de volta, viu? Que legal. E você que está aí em casa, fique com a gente acompanhando agora esse estudo que com certeza vai tirar muitas dúvidas e principalmente vai gerar ainda muita polêmica porque a Bíblia fala sobre dança, mas a gente vai entender que tipo de dança é essa e como hoje a dança é interpretada. Bom, a gente pode começar com uma oração, né? Okay. O pastor Rodrigo pode fazer pra gente? Oremos. Senhor Deus, te agradecemos pela vida, pelo teu cuidado. Suplicamos nesse momento que o Senhor abra nossa mente para entender, refletir, compreender melhor a tua vontade sobre o tópico que vamos falar agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Rodrigo, então conta pra mim, existe dança na Bíblia, é isso mesmo? Existe, foi praticada por um longo período, por todo o Antigo Testamento se encontra a dança. As ocasiões em que se praticava dança, geralmente, uma delas era no contexto de adoração. Havia formas de cultuar que envolvia dança. Um texto, por exemplo, que fala sobre, no contexto da adoração, por exemplo, que eu vou ler Salmo 150, versículo 4. Diz assim: louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas, com flauta, etc. Então, no contexto da adoração, havia dança. Um outro momento que havia dança era quando acontecia vitórias militares, quando Davi e Saul entrou em Jerusalém vitoriosos, as mulheres cantaram e dançaram. Então, basicamente, esses são os dois principais motivos. Há outros. Cantares também fala de dança no contexto romântico. O Salomão tem expectativa de ver a Sulamita dançar. Então, e até no Novo Testamento se menciona a dança. Por exemplo, o pai do filho pródigo, né? Ele preparou uma festa para o filho pródigo e havia danças quando o irmão mais velho chegou em casa. Havia uma festa com danças. Então a dança existia na Bíblia, foi praticada geralmente nesses contextos, celebração ou adoração, celebração de alguma vitória, né? Havia algum motivo fundamental por detrás. É uma forma de expressar alegria, né? Entendendo dança como um movimento, uma expressão corporal rítmica, geralmente ao som de uma música. Tá certo, eu posso dizer então que existia um significado para a época. Isso, havia um significado para a época, mas também tinha características próprias daquela época. Uhum. Havia coisas, né, alguns elementos na dança da época, como por exemplo, o homem dançava com homem, mulher dançava com mulher. Não se encontra mistura de gêneros, né, numa dança. Um outro ponto, dançava-se geralmente em grupo, mas não há nenhum elemento de dança do tipo corpo a corpo, né? Essa coisa, não era esse o formato, nas poucas descrições que temos, nenhuma esse formato. Um outro ponto é que não tinha nenhuma conotação sensual, né? Era sempre celebração, adoração, mas o elemento sensual estava absolutamente ausente dessas danças. Então, envolvia-se inclusive a família, né? Se menciona-se pais, filhos, mulheres na dança. Então haviam características muito assim adequadas à época. Uhum. Não se parece muito com a dança talvez de hoje.
Pastor, então eu estava prestes a te perguntar sobre isso mesmo. A gente vê hoje em dia muitos grupos de dança, a gente vê a dança nas academias, enfim, os musicais, né? São grandes espetáculos que têm essa conotação a respeito da dança, mas existe uma diferença, e uma grande diferença quando a gente passa a estudar a Bíblia, que se percebe lá sobre o que acontecia antes, no Velho e no Novo Testamento, e o que acontece hoje em dia, né? Isso. Então, a dança corpo a corpo temos hoje, não havia na época. Então, a dança com, né, homem e mulher, né, com pessoas com sexos diferentes, pois é, isso também não havia. Mencionam-se grupos de mulheres dançando, ou você tem os grupos distintos. E talvez um ponto muito marcante hoje é a questão da conotação sensual, né? Então, as danças não tinham essa conotação sensual, havia um certo pudor muito maior lá do que hoje, né? Então, e aqui entra um ponto fundamental nessa diferença, né? Na medida em que uma dança tem elementos sensuais, vale lembrar, por exemplo, o conselho de Cristo, ou o mandamento de Cristo, que ele diz assim: se alguém olhar para uma mulher, e vice-versa, né, mulher para um homem com intenção impura, a impura, na verdade, a palavra é porneia, com intenções sexuais, ele já adulterou com ela, então está em desarmonia com o cristianismo. Então veja, uma dança que tenha insinuações, ou tenha conotações sexuais, um funk, por exemplo, né? Então, ele viola, na verdade, princípios absolutamente claros do cristianismo. Então, havia dança sim, mas ela não tinha, por exemplo, essa conotação. E uma dança com essa conotação viola uma explícita advertência de Cristo, como exemplo. Irmã Rita, às vezes a gente escuta esse argumento também por parte de algumas pessoas do tipo, mas na Bíblia havia dança, né? Como é que dá pra gente enxergar isso? Continuando aí a respeito do que o pastor vinha falando. Complementando aquilo que o pastor estava falando até então, eu acho que a diferença principal estava na motivação, né? Porque lá a gente não poderia classificar, comparando com as danças de hoje, nós não poderíamos classificar o que acontecia lá como dança. Segundo a que a gente entende hoje, a gente poderia dizer assim que eles pulavam de alegria, eles se rejubilavam com as obras de Deus, com as bênçãos de Deus, né? Inclusive a música, né? Eram hinos que eles cantavam de louvor a Deus, e então eles se movimentavam nessa direção, né? Totalmente diferente do que existe, do que acontece hoje, porque hoje o problema não está só na dança, na sensualidade da dança, mas na música, na letra da música, né? E a Bíblia nos mostra que a música, quanto mais ritmada ela é, menos espiritual ela é, né? Então, não tem como louvar a Deus se a tua motivação não é essencialmente essa, não é objetivamente essa, né? É mais a busca do prazer, do lazer, coisas que não aconteciam no Antigo Testamento. Não foi isso que Deus orientou seu povo a fazer. Filipenses 4:8, que nós devemos nos envolver, nós devemos buscar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que nos aproxima de Deus, né? Tudo aquilo que vem de Deus, para a exaltação do próprio Deus, né? E Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, e isso se refere ao Novo Testamento, a oração dele por nós foi de que Deus nos protegesse aqui nesse mundo, porque nós não somos desse mundo, né? Se nós somos seres espirituais, se nós somos criaturas espirituais, se Deus nos criou com essa natureza, né? Então nós temos que alimentar esse lado também. E aí a gente pode citar uma série de outras
passagens bíblicas, como por exemplo Gálatas 5, 16 em diante, né? Ali Paulo explana muito bem e ele é categórico. Ele fala dos dois tipos de natureza, da nossa natureza espiritual e da natureza que se instalou em nós após o pecado, que ele chama de natureza carnal. E aí ele descreve uma série de comportamentos, de interesses, que ele diz que quem vive dessa forma, quem tem esse tipo de comportamento, quem tem esse tipo de interesse, né, não entrará no reino dos céus. Ele é muito firme nesse sentido, ele é muito enfático. Não é a questão da gente querer ser simpático, né, e dizer, não, mas uma dança, quem sabe em família, mas a gente vê hoje crianças sendo ensinadas... Da maneira completamente deturpada, e né? sendo levadas a ter um comportamento, um pensamento malicioso já desde a infância, né? E isso com certeza não estava nos planos de Deus, né? E eu acho assim, eu penso em função daquilo que a Bíblia nos diz, que quando nós temos um foco bem definido, né, nós temos um céu a ganhar e Deus nos ensina a buscarmos as coisas lá do alto, a buscarmos a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Então, se Ele habita em nós, a convivência com esse Deus maravilhoso, ela nos elitiza, ela nos faz ter critérios, objetivos, gostos, interesses muito mais elevados. Irmã, então, a respeito até disso que você já começou a falar, quando a gente estuda a Bíblia, existe sempre a turminha do nada a ver, né? Não, isso aí nada a ver, isso aí não é bem assim, era uma recomendação para tal época, enfim, a gente convive com isso diariamente, porque o estudo da Bíblia, ele é realmente muito complexo, enfim, e essas coisas acontecem. Mas, de maneira objetiva, pastor e irmã Rita, a dança precisa ser hoje uma preocupação na nossa vida? A dança, ela pode ser enxergada como pecado? Veja, é um ponto fundamental. A gente também não pode cair, talvez, em tomar toda a expressão corporal como ofensiva a Deus. Como se o formato, estátua ou robô, né, apenas aí Deus aprecia, né? Se houver alguma expressão a mais corporal, então Deus também... Então, existem alguns... a gente precisa manter, né, a fé e a racionalidade ao mesmo tempo. Assim como eu tenho capacidade de perceber uma série de comportamentos, ou lugares, ou pessoas, ou conversas, ou músicas, que ela diminui muito a minha sensibilidade espiritual. Sim. Mas não são todas as pessoas, não são todos os lugares, não são todas, enfim, não são... Eu não preciso demonizar o mundo, o planeta, como se eu não pertencesse a ele. Então, assim, existem alguns graus, digamos, de alegria, de intensidade, de até mesmo, eu diria, em culto, que seria assim, desde que haja consenso, desde que seja, digamos, algo natural para quem está ali, a expressão corporal por si só. Então, tem pessoas que pensam mais ou menos assim. Se eu estou, por exemplo, na igreja, eu posso fazer esse movimento, aí Deus não tem, eu posso fazer esse. Mas se eu fizer esse, aí Deus já não gosta. É mais ou menos isso. Então, não é preciso transformar toda a expressão corporal em algo demoníaco e contrário a Deus. Agora, claro, o que seria, talvez, o que a gente quer dizer com pecado? Pecado é aquele tipo de qualquer coisa que seja, que causa entre mim e Deus um afastamento. Eu perco o senso da presença de Deus, eu perco as influências espirituais sobre mim. Então, é disso que estamos falando. Então, todo mundo é capaz de perceber quando, eventualmente, há algo
que afeta negativamente, digamos, o seu grau de espiritualidade. Então, assim como você leu a Bíblia, orou, você ouviu um hino, você experimenta ali algo benéfico, algo que você interpreta como Deus está presente, também há uma porção de coisa que te rouba esse senso. Então, é disso que estamos falando. Há que se preocupar com a dança? Sim, como qualquer outra coisa que produza essa perda de sensibilidade espiritual. Então, é mais importante, talvez, eu penso, o princípio, o critério, do que necessariamente a receita de bolo pronta. Nunca se movimente, porque aí você... Talvez não é isso, é a compreensão. O que eu faço e o que efeito produz em mim, que efeito produz na minha fé, é esse o ponto. Tudo aquilo que compromete, inclusive, o formato de dança ou estilo musical, tudo isso deve ser posto de lado. Veja, nós temos que ter muito cuidado com o nosso achismo, com aquilo que eu acho certo. Porque lá no livro de Juízes, dos capítulos 17 ao capítulo 21, Deus destaca que cada um naquela época fazia o que achava certo. E isso culminou com um desastre tremendo espiritualmente para o povo de Deus, né? Então não é o que eu acho, o que eu quero. O nosso maior problema é o nosso eu, é satisfazer os sonhos, a vontade do meu eu. Né? Mas, mais uma vez, frisando, não basta eu conhecer a palavra de Deus, eu preciso viver de acordo com ela, porque as bênçãos que Deus nos promete são sempre para aqueles que ouvem, mas principalmente para aqueles que vivem de acordo com a sua orientação. Deus está preparando um povo para estar com Ele lá no céu. Por isso Ele diz, buscai as coisas lá do alto. Né? Então, e a preocupação, mais uma vez frisando, a preocupação não tem que ser se isso é pecado, se eu posso ir a tal lugar, se eu devo usar isso, se eu posso fazer aquilo, né? Porque as pessoas nos perguntam muito sobre isso, focam muito no erro, focam muito na culpa. O nosso foco como cristãos é Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Né? A Bíblia é muito clara, a Bíblia diz que Jesus nos deixou o exemplo para nós seguirmos as suas pisadas. Ok. Tá certo. Agradeço então a participação, pastor Rodrigo. Eu queria só concluir com Pode finalizar, claro. Veja, a gente vive hoje um conflito de gerações. Aliás, toda geração deve Tem entrar um em conflito, eu acho. Mas acho que as mudanças que houve nos últimos anos, nos últimos 40, 60 anos, elas parece que são muito maiores do que as mudanças que aconteceram entre 1700 e 1600, por exemplo. Parece não, Né? são. Com certeza. Eu sou testemunha ocular. Então, veja, Tá certo. naturalmente, a irmã Rita é de uma geração, né? Pouca coisa anterior à minha, por exemplo. É natural, por exemplo, que nós somos impactados de maneiras diferentes pela mesma coisa. E isso é fundamental porque o respeito à sensibilidade do outro. Aquilo que eu sei que poderá causar escândalo, causar mal, que dentro da igreja eu tenho pessoas de 99 anos e pessoas de 18 anos. Nossa, olha o intervalo que há. Então, há coisas que provocariam faria muito mal, é o que chamaríamos de escândalo, né? De um susto, uma estranheza enorme a pessoas de gerações distintas. E por amor, por compreensão, eu diria por solidariedade, é fundamental até que a gente não... eu diria assim que a falta de amor, eu fazer algo, não, em si mesmo, pode até ser que não seja pecado eu me expressar dessa ou daquela forma, em si mesmo. Mas por amor à sensibilidade do irmão, que é o que propõe Paulo em 1 Coríntios 8, ele diz assim, olha, tem pessoas que vão ao açougue, né, compra carne ali, e um pedaço da carne foi sacrificada a ídolo. Quando alguém vê ele comer aquela carne, alguns são mais, né, se espantam com aquilo.
e faz mal. Entende? Não tem problema nenhum, mas por amor àquele que se sente mal com isso, eu nem como carne de forma alguma para evitar esse mal-estar. Então, é fundamental isso também, né? Por amor a boa convivência, a um bom ambiente, a um ambiente cheio de solidariedade, é bom evitar. É mesmo que em si mesmo, tipo, se alguém me dissesse toda forma de dança, todo e qualquer tipo de forma de dança hoje é pecado, a minha resposta é absolutamente não. Mas eu não pratico absolutamente nenhuma. Por quê? Porque eu sei que há muita gente, por amor que deve haver entre cristãos, o respeito, a aceitação, a compreensão e outras virtudes bíblicas e cristãs. Por isso, antes de tudo, é que também não se deveria praticar ou não deveríamos envolver, não só na dança, como qualquer outra coisa que causa escândalo, provoca esse mal-estar, provoca essa estranheza, enfim. Ok, tá certo, irmã Rita. Mais alguma contribuição? Não, o meu destaque, a ênfase que eu gostaria de fazer é que o nosso foco não pode estar em coisas, mas sim naquele que nos salva, que nos transforma, que nos ouve, que nos responde, né? A partir do momento que a gente busca esse Deus, que a gente se volta, que a gente tem como prioridade absoluta as coisas desse Deus, né? Todo o resto vai se ajustando naturalmente em nós. E o fazer isso ou aquilo não passa a ser a nossa preocupação, mas a nossa ocupação é com esse Deus. Amém. Ligados, mais uma vez, obrigado pela companhia. Vou te convidar mais uma vez para a gente orar junto. Irmã Rita. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque através da tua palavra, tu nos ensinas, tu nos advertes, e através do teu Santo Espírito, Senhor, tu nos ajudas a vivermos em harmonia com ela. Pai querido, nos ajuda, Senhor, cada dia mais, cada vez mais, a te buscarmos de todo o nosso coração, para que possamos ainda aqui nesse mundo, pela atuação do Espírito Santo, sermos semelhantes a ti, Senhor, no gostar, no viver, no falar, no agir, no lazer, enfim, Pai Santo. Estende a tua mão poderosa sobre nós e faz de nós cidadãs e cidadãos do teu reino. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. No nome santo e doce do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Ligados, então, mais uma vez, você pôde acompanhar aí um estudo sobre um tema que a gente considera polêmico. A gente espera que possamos ter contribuído para que você entenda um pouquinho mais sobre esse tema que é tão difícil e tão polêmico realmente. Então estude mais, leia mais a sua Bíblia, aproveite que a palavra de Deus foi deixada para nós, para a gente se informar cada vez mais, entender quais são os planos dele na nossa vida. Você pode acompanhar ainda os nossos outros programas, clicando aqui na descrição do vídeo, ó. Tem um botãozinho vermelho que você também pode clicar para se inscrever no canal e acompanhar todos os estudos do Ligados na Palavra. A gente aguarda você por aqui no próximo vídeo. Até lá!